Você sabia que enquanto o Brasil inteiro fala de São Paulo e Rio, existe um estado no sul que tem cidades onde você compra casa com quintal, garagem e vizinho que te chama pelo nome por menos de 150 mil reais? Não é Mato Grosso, não é lugar nenhum remoto, é o Paraná. O estado com o melhor saneamento básico do Brasil, com estradas que funcionam, com inverno de verdade e com preço de imóvel que a capital Curitiba faz questão de esconder embaixo do tapete. A maioria das pessoas que mora em Curitiba pagando R$ 2.800 de aluguel num apartamento de 55 metros quadrados não tem ideia do que existe a 2 ou 3 horas de distância. Prepara, porque essa lista vai fazer você abrir o Zap Imóveis numa aba e o Google Maps em outra ao mesmo tempo. Número 10, Campo Mourão. Campo Mourão fica no centro-oeste paranaense, a cerca de 370 quilômetros de Curitiba, e tem aquela energia de cidade que cresceu sem perceber e agora não sabe mais como ser pequena. São quase 90 mil habitantes, universidades estaduais, hospital regional, comércio forte e um trânsito que você atravessa de ponta a ponta em 12 minutos. Preço médio de imóvel, R$ 190 mil. Aluguel médio, R$ 900 por mês. Custo de vida, cerca de 28% abaixo da média paranaense. A base econômica é agronegócio, saúde e educação. Mas quem trabalha remoto vai descobrir que a cidade tem infraestrutura digital surpreendentemente boa para o tamanho que tem. Um usuário num grupo de finanças escreveu: "Fui a Campo Mourão visitar um amigo, voltei com ficha de proposta de imóvel assinada. Não foi impulsivo, foi óbvio. O porém honesto. Campo Mourão tem aquele calor de interior do Paraná que engana. Quem acha que o estado inteiro é frio vai levar um susto em janeiro. O verão ali é sério. Imagina isso. Você acorda numa terça-feira, sem alarme, porque o silêncio deixou você descansar de verdade. Abre a janela e o quintal está ali, não à vista do prédio vizinho. O seu quintal, por R$ 190 mil. Número 9, Paranavaí. Paranavaí é nordeste do Paraná, perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul, e tem uma daquelas atmosferas de cidade que decidiu que ia ser boa de viver e cumpriu a promessa. Cerca de 85 mil habitantes, tem faculdade estadual, hospital, comércio funcionando bem e uma avenida principal que é o coração social da cidade. Preço médio de imóvel, R$ 175 mil. Aluguel médio, R$ 850. Custo de vida, 30% abaixo da média estadual. O mercado gira em torno de agronegócio, saúde e serviços. A cidade tem histórico de receber quem vem de fora e integrar rápido. Um morador escreveu num fórum de migração: "Vim de São Paulo sem conhecer ninguém. Em 6 meses eu tinha vizinho que me chamava para churrasco toda semana. Em Curitiba morei 7 anos e mal sabia o nome do andar de cima." O ponto de atenção: Paranavaí fica numa região de temperatura elevada no verão. Ar-condicionado não é luxo, é necessidade. Mas com custo de vida 30% menor, a conta do ar-condicionado você paga com o que sobra. Número 8, Apucarana. Apucarana tem apelido Cidade da Blusinha, porque foi durante décadas o maior polo têxtil do Brasil. A indústria ainda pulsa por lá, mas a cidade cresceu além disso. São cerca de 130 mil habitantes, o que coloca Apucarana num patamar de estrutura que surpreende quem chega esperando interior simples. Tem shopping, tem faculdades, tem hospital de referência regional, tem vida noturna discreta, mas funcionando. Preço médio de imóvel, R$ 200 mil. Aluguel médio, R$ 1.050. Custo de vida, 23% abaixo da média paranaense. O mercado de trabalho é real e diversificado. Têxtil, saúde, educação e comércio. Quem tem negócio próprio ou trabalha remoto tem o bônus de estar numa cidade com identidade econômica forte, o que gera movimento local constante. Uma empreendedora que se mudou de Londrina comentou online: "Apucarana tem orgulho de si mesma. A cidade não está tentando imitar ninguém. Isso contagia." O detalhe que pouca gente menciona: o relevo de Apucarana é acidentado. A cidade é bonita por causa disso, mas quem tem dificuldade com ladeiras vai sentir no cotidiano. Imagina chegar do trabalho, que fica a 10 minutos de casa. Passar numa padaria onde a atendente já separou o seu pão antes de você pedir. É isso que rotina de cidade média de verdade parece. Número 7, Pato Branco. Pato Branco fica no sudoeste do Paraná, perto da fronteira com a Argentina, e carrega aquela influência gaúcha que aparece nos costumes, na seriedade e no chimarrão que aparece nas mesas às 7 da manhã.
São cerca de 85 mil habitantes com uma das melhores qualidades de vida do interior paranaense, medida de forma concreta, saneamento quase universal, arborização urbana acima da média, índice de violência baixíssimo, preço médio de imóvel R$210 mil, aluguel médio R$1.100, custo de vida 22% abaixo da média estadual. Pato Branco tem Universidade Tecnológica Federal, a UTFPR, o que garante movimento jovem, inovação e um mercado de tecnologia que cresce há anos. É uma das poucas cidades do interior paranaense com comunidade consolidada de startups e desenvolvedores. Um desenvolvedor que migrou de Curitiba escreveu: "Vim para Pato Branco achando que ia me isolar. Descobri uma cena de tecnologia melhor do que a de alguns bairros de Curitiba. O porém real, o inverno de Pato Branco é rigoroso. Geada não é raridade, é calendário. Se você não se dá bem com frio de verdade, pesquise o clima antes do imóvel." Número 6. Umuarama. Umuarama é noroeste do Paraná e é o tipo de cidade que aparece pouco nas conversas e entrega muito quando você vai pesquisar. São quase 110 mil habitantes, hospital regional forte, faculdades particulares e estadual, comércio aquecido e uma posição geográfica que a coloca como polo natural de toda a região. Preço médio de imóvel, R$180 mil, aluguel médio, R$900, custo de vida 26% abaixo da média paranaense. A economia mistura agronegócio, saúde e comércio atacadista. A cidade tem aquele dinamismo de quem serve uma região inteira, o que cria oportunidade de negócio constante. Um casal que veio de Maringá escreveu num grupo de finanças pessoais: "Em Maringá pagávamos 2.300 de aluguel. Em Umuarama compramos casa por 170 mil. O financiamento ficou em R$900. A diferença foi para a reserva de emergência todo mês." O ponto de atenção: Umuarama fica longe de tudo proporcionalmente. Para quem precisa de Curitiba com frequência, a distância de 500 quilômetros é fator a considerar com seriedade. Número 5. Telêmaco Borba. Telêmaco Borba entra nessa lista por um motivo que poucas pessoas conhecem. A cidade tem uma das maiores empresas florestais do mundo instalada lá, a Klabin. E isso criou ao longo de décadas uma infraestrutura urbana fora do padrão para uma cidade de 75 mil habitantes. As ruas são bem cuidadas, o saneamento é impecável, a arborização é absurdamente boa. Preço médio de imóvel, R$160 mil, aluguel médio, R$800, custo de vida 31% abaixo da média estadual. O mercado de trabalho é fortemente atrelado à Klabin e ao seu entorno de fornecedores, o que é faca de dois gumes. Estabilidade de um lado, dependência econômica de cidade de um lado só de outro. Para quem trabalha remoto, isso não é problema, é só vantagem. Um analista de dados que mora lá disse: "Ninguém fala de Telêmaco Borba, acho que os moradores preferem assim." O detalhe sensorial que ninguém menciona, o cheiro de celulose que paira sobre a cidade em certos dias de vento. Não é insuportável, mas está lá, como o cheiro de mar em cidade litorânea. Você acostuma ou não acostuma, não tem meio termo. Imagina morar numa cidade onde a rua mais comum parece avenida planejada, porque de certa forma foi. Isso é Telêmaco Borba. Número 4. Cornélio Procópio. Cornélio Procópio é norte do Paraná e é uma daquelas cidades que tem aquela qualidade rara de ser grande o suficiente para ter tudo que você precisa e pequena o suficiente para você nunca travar no trânsito. São cerca de 48 mil habitantes. Tem UTFPR, tem hospital, tem comércio organizado, tem aquela praça central que ainda funciona como ponto de encontro de verdade. Preço médio de imóvel, R$150 mil, aluguel médio, R$750, custo de vida 32% abaixo da média paranaense. A presença da UTFPR garante nível de ensino técnico e tecnológico que cidades 3 vezes maiores não têm. Para quem tem filho ou pensa em ter, esse dado não é pequeno. Um professor universitário que veio de Londrina comentou: "Em Londrina, eu tinha salário de professor e vida de aluguel. Em Cornélio, eu tenho salário de professor e casa própria com quintal. A matemática não é complicada." O ponto de atenção, por ser uma cidade menor, a oferta de emprego formal fora do setor público e da universidade é limitada. Trabalho remoto ou negócio próprio resolvem a equação. Número 3. Paranaguá.
Paranaguá é o único nome dessa lista que fica no litoral e entra no top 3 por um argumento difícil de ignorar. É possível comprar casa a 15 minutos da praia, num dos litorais mais preservados do Brasil, por menos de R$200 mil. A cidade tem cerca de 160 mil habitantes e é sede do maior porto graneleiro da América Latina, o que cria uma economia local robusta e diversificada. Preço médio de imóvel, R$185 mil. Aluguel médio, R$950. Custo de vida, 25%, abaixo da média estadual. O mercado de trabalho é movimentado pelo porto, pela logística, pelo turismo e pelo comércio. Não é cidade estagnada, é cidade com movimento próprio. Um casal que se mudou do interior de São Paulo escreveu: queríamos litoral, mas não queríamos Baixada Santista. Encontramos Paranaguá, casa comprada, mar a 15 minutos, financiamento menor que o aluguel anterior. O lado honesto: Paranaguá tem índice de umidade elevado durante boa parte do ano. A cidade é úmida, o mofo é inimigo real de quem não cuida da ventilação. E o trânsito próximo ao porto cria lentidão em horários específicos. Fora disso, é litoral do Paraná, com Mata Atlântica preservada e Ilha do Mel a 1 hora de barco. Imagina isso. Fim de semana. Você embarca numa lancha coletiva, chega na Ilha do Mel em 50 minutos, passa o dia sem carro, sem sinal de celular e com pé na areia, e volta para casa própria. Em São Paulo, esse mesmo fim de semana teria custado o aluguel do mês. Número 2. Londrina. Londrina entra no segundo lugar porque faz algo que poucas cidades médias do Brasil conseguem. Compete com capital em infraestrutura e não compete em preço. São 370 mil habitantes, o que a coloca como a segunda maior cidade do Paraná. Mas o preço de imóvel ainda não chegou no nível que o tamanho justificaria. Preço médio de imóvel, R$250 mil. Aluguel médio, R$1.300. Custo de vida, 18% abaixo da média estadual. Londrina tem aeroporto, shopping, hospitais de referência, universidades federais e estaduais, gastronomia que envergonha cidades maiores e uma cena cultural que funciona de verdade. O mercado de trabalho é diversificado em agronegócio, saúde, tecnologia, educação e serviços. Nos últimos 4 anos, Londrina virou o destino real de profissionais de tecnologia saindo de São Paulo. Os coworkings se multiplicaram, as comunidades de empreendedores estão ativas. Um desenvolvedor sênior que veio de São Paulo disse publicamente: em SP eu tinha salário bom e não conseguia guardar dinheiro. Em Londrina eu tenho o mesmo salário e sobra 1/3 todo mês. Não é corte de gasto, é matemática de custo de vida. E que o detalhe é honesto: Londrina tem trânsito, não trânsito absurdo, mas quem veio de cidade pequena vai sentir nos horários de pico. E o verão é quente do jeito que norte do Paraná sabe ser. Isso não é surpresa, é contexto. Número 1, Maringá. Maringá é o número 1 dessa lista e vai gerar discordância, porque tem gente que acha que Maringá já é cara demais para entrar numa lista de cidades baratas. Mas os números dizem o contrário quando você compara com o que a infraestrutura entrega. Preço médio de imóvel: R$270 mil. Aluguel médio, R$1.400. Custo de vida, 16% abaixo da média estadual. Cerca de 450 mil habitantes. Maringá foi planejada, não no sentido político que virou clichê, foi literalmente projetada por urbanista, com avenidas largas, parques integrados ao tecido urbano e arborização que é patrimônio histórico da cidade. O resultado é uma cidade que é esteticamente diferente. Você percebe que algo está fora do padrão antes de entender o que é. Tem aeroporto regional, tem universidade estadual e particulares, tem hospital de referência, tem gastronomia e vida noturna reais, tem mercado de tecnologia crescendo de forma consistente. O mercado de trabalho é um dos mais diversificados do interior brasileiro. Agronegócio, saúde, tecnologia, educação, logística e serviços. Um casal que saiu de Curitiba escreveu numa comunidade de finanças pessoais: em Curitiba pagávamos 3.200 de aluguel num apartamento de 60 metros. Em Maringá, compramos casa de 200 metros quadrados com quintal por R$260 mil. O financiamento ficou em 1.200. A diferença mudou nossa relação com o dinheiro.
O ponto que ninguém menciona com a frequência que deveria: Maringá tem um dos melhores índices de arborização urbana do Brasil. Andar pelas avenidas no final de tarde, com as árvores fechando a copa acima de você, é uma experiência que a maioria das capitais brasileiras simplesmente não oferece. Imagina isso, você sai para trabalhar de manhã, passa por uma avenida sombreada que parece corredor verde, entra no café onde já te conhecem pelo nome, faz o dia, volta para uma casa com quintal e sua parcela de financiamento é menos da metade do que você pagava de aluguel, sem engarrafamento, sem ansiedade de metrópole, só rotina que cabe na sua vida. Então, de Campo Mourão com seu calor que engana, até Maringá com suas avenidas projetadas para ser bonitas, o Paraná esconde 10 cidades onde a conta fecha de um jeito que Curitiba não deixa fechar. O estado tem estradas boas, saneamento sério, inverno real e preço de imóvel que ainda faz sentido fora da capital. A pergunta não é se você pode considerar essa mudança, é porque você ainda não foi pesquisar. Qual dessas cidades você escolheria? Manda nos comentários, vou ler tudo.